think. Hello people! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Laura, sou você novo por aqui. Como que vocês estão? Eu estava viajando e aí eu perdi um pouco a prática. É o segundo take do vídeo sobre hoje com este roteiro que vamos falar dos filmes de Jordan Peele como diretor. Caso você não conheça, o filme é Corra e Nós, né? E eu vou falar um pouco aqui dos dois e um pouco do Jordan Peele também, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Pra começar, eu queria eu queria falar pra vocês que eu fiz uma enquete, tanto aqui na comunidade do YouTube, que não tem muita gente ainda, tá? Então, caso você não saiba, eu posto lá na comunidade às vezes, então interage lá. Eu fiz uma pergunta lá de qual filme você prefere e eu fiz também no Instagram, caso você também não me siga no Instagram, meu Instagram é @lauravaladão. E aí eu vira e mexe, eu falo sobre muitas coisas lá, sobre investimento, moda, filmes e séries e arte. Então, lá é tipo o meu free for all, sei lá. Eu posto tudo lá. E aqui eu foco mais, né, na sétima arte. E é isso. Então tá, então vamos falar de Jordan Peele. Jordan Peele é um ator comediante, né, comédia, né? E como dizem por aí, principalmente no curso que eu fiz de atuação para a câmera, quem faz comédia faz tudo. Faz drama, porque comédia é um gênero muito difícil. É difícil fazer as pessoas rirem, né, de uma maneira natural. E a comédia, ela beira o trágico. Se você pensar bem pensadinho, você ri do quê? Tipo, tem até acreditado, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Então, Jordan Peele era comediante e ele fez Mad TV, Key and Peele, Fargo, FX, The Last OG, Weird City. Eu nunca vi nada disso, tá? Isso aqui foi só uma pseudo pesquisa que eu fiz. E The Revival of Twilight Zone. Mas aqui a gente vai focar mesmo no debut dele como diretor no filme Corra. Inclusive levou o Oscar de Best Screenplay, que é melhor roteiro original. Então, esse filme realmente é muito massa. E na minha enquete, entre Corra e Nós, o resultado foi esse aqui, ó. 60% das pessoas preferem Corra do que Nós. Então, vamos lá conhecer um pouco dos dois filmes. O filme Corra, que foi o debut mesmo dele como diretor. O ator Daniel Kaluuya, né, que é um ator inglês, ele faz o Chris e a Rose é a Alison Williams. Eles são um casal, ele é negro, ela é branca, e ela vai levar ele pela primeira vez pra conhecer os pais, né? E chegando lá, ela até fala assim, ele fala assim, você já avisou pra eles que eu sou negro? E ela fica, por que eu tenho que avisar? Enfim. Então ele trata um pouco do racismo nesse filme, um pouco não, bastante do tema racismo nesse filme. E aí ele vai pra cidade e já no caminho acontece uma coisa muito medonha, que é tipo, como é que chama? Deer, pula na frente do carro e aí rola um tratamento diferente do policial para com ele. E aí você já vai sentindo a vibe ali da área onde os pais dela moram. E aí quando ele chega lá, ele começa a reparar que o pessoal que trabalha lá são negros e eles são muito esquisitos, têm um comportamento muito esquisito. E ele começa a ficar meio bolado. Enquanto isso, o amigo dele que tá lá na cidade fala, cara, vai embora, toma cuidado, não sei o quê. Até um dia tem uma festa lá com um monte de gente poderosa, rica, né? E aí ele finalmente encontra uma pessoa negra pra ele, fala, e aí, cara, tudo bom, não sei o quê. E aí, quando ele vai tirar uma foto pra mandar pro amigo dele, o cara surta e fala, get out! Que é inclusive o nome do filme em inglês. Fala, get out, get out. E aí ele fica meio cabreiro, assim, ele vai pegar o celular dele. Enfim, a mãe a mãe da Rose hipnotiza ele. E, enfim, ele descobre no final que o pessoal, os pais da namorada, inclusive a namorada, fazem uma treta lá de trocar o corpo. Você encomenda um corpo pra você ser aquela pessoa de agora em diante. E eles eram todos negros, porque a Rose que levava a galera. Muito doido. Inclusive, uma das coisas que inspirou essa história, que o próprio Jordan Peele falou em entrevista, foi o filme Stepford Wives, o original de 1975, que eu ainda não vi, mas eu vou ver e vou deixar o link aqui pra vocês que quiserem ver também, que tem ele completo no YouTube. Então, quem quiser ver também, é esse o filme. E teve um Stepford Wives com a Nicole Kidman em 2004, se eu não me engano, só que não teve a vibe terror que teve o primeiro, porque nesse filme, no Stepford, que inspirou Corra, um casal chega numa cidade em Stepford e as mulheres são muito estranhas, muito perfeitas, e aí ela descobre que o pessoal fazia tipo umas esposas perfeitas, que elas são tipo uns robôs. E aí no caso aqui do Jordan Peele, o pai da Rose fazia um leilão
dos namorados da Rose. E aí chegava um velho lá que tava cego e falou: ah, eu quero ser ele porque ele tem a visão artística e não sei o que lá. E aí eles eram neurocirurgiões e ela, a mãe, hipnoterapeuta, e aí eles se uniram e fizeram essa treta. É um mundo, uma coisa muito surreal, né? Tipo assim, você não consegue nem... Foi tão original que eu não conseguia nem... Tipo, caraca, eu nunca vi isso antes mesmo. Foi muito, muito bom esse filme. Eu falei alguns spoilers aqui, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. Quem não viu, mesmo assim, porque é sensacional. E Nós não trata diretamente do assunto racismo, né? Mas Nós trata de a história de uma menininha que tá num parque de diversões e aí ela entra num brinquedo que tem acesso, ao meu ver, ao inferno, tá? Esse filme abre muitas portas pra várias interpretações do que é aquilo, o que rolou. Logo no começo, de cara, assim, quando abre o filme, ele fala lá que nos Estados Unidos existem vários milhões de túneis abandonados subterrâneos e blá blá blá. E você já fica assim se perguntando por que eles deram essa informação. E aí logo você descobre, né, quando a pequenininha vai e se perde lá no brinquedo. E aí vem a doppelganger dela, ou a dupla dela, ou sei lá o que é. Uma gêmea dela, só que não é ela mesma. E meio que faz um swap. E aí ela rouba o lugar da menina. A Sombra rouba o lugar da original. E aí ela tem que aprender a falar de novo. E aí quando ela cresce, a que ficou lá, a original que ficou lá na Sombra, faz uma revolução. E aí todo mundo sai do submundo. E aí ela sai e vai... E as sombras vão matando todo mundo, né? Então, eu levei pra qual lado? Pra uma simbologia de tipo... São os demônios da nossa cabeça? Ou é o seu instinto animal? Que aquilo ali tá representando o seu instinto animal. Eu tenho pra mim que é praticamente um inferno mesmo, porque é um submundo. O Jordan Peele gosta de submundo, né? Porque a cirurgia lá no Corra também era no subsolo. Subterrâneo é com ele mesmo. E lá no Nós, subterrâneo, olha que inferno. Você fica lá, você não tem voz e você come coelho cru. Isso é um inferno pra mim, gente. Não tem mais. Entendeu? E aí quando ela sobe pra cima, ela não sabe mais falar, porque ela parou de falar, e aí é muito esquisito, mas é muito bem executado pela Lupita. E a outra simbologia, que inclusive o meu amigo do Loading Series falou, que inclusive tem no pôster, né, que é a máscara que a sociedade tenta pôr na gente, que a gente meio que fica se limitando ali. É isso. Então, assim, o Jordan Peele gosta muito de mundos subterrâneos e os plot twists deles são sensacionais. Então, assim, são coisas que eu nunca nem vi, entendeu? Tipo assim, não tava esperando, então é surreal. É surreal e o elenco com que ele trabalha é muito bom também, cara. A atuação da galera nesses filmes é muito sensacional. Vale muito a pena assistir. Se você não assistiu, assista. Então, fica aí a minha dica de hoje. Jordan Peele, como diretor, arrasou nos 2 filmes. Eu mal posso esperar pra ver o que ele vai trazer pra gente nos próximos filmes. E é isso. Se você quer ver Stepford Wives, ou tanto o antigo quanto o novo, eu recomendo também. O antigo eu vou ver se o link... Confere aqui embaixo no link, ver se tá lá. E é isso. Um beijão e até a próxima.